O que acontece quando uma vitória tem um gosto amargo de derrota? O que se passa na mente de um ídolo quando o estádio que ele ajudou a construir se volta contra ele com gritos ensurdecedores de time sem vergonha? O Flamengo venceu o Madureira, mas o que vimos no Maracanã não foi uma celebração. Foi um aviso, um ultimato. A atmosfera pesada, a impaciência nas arquibancadas e a confusão tática no gramado pintam um cenário sombrio para o futuro imediato do mais querido. E no centro desse furacão está Filipe Luís, caminhando sobre uma linha tênue entre a glória eterna e o abismo da demissão. Hoje, vamos dissecar a crise interna, as falas polêmicas do treinador e a guerra que se aproxima na Recopa. Fique até o final, porque o que está em jogo na quinta-feira é muito mais do que uma taxa. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Urubu em Pauta. O clima nos bastidores da Gávea mudou. A vitória contra o Madureira, que deveria trazer alívio, serviu apenas para expor as feridas abertas de um elenco que parece perdido e de um comando técnico que, em 2026, ainda não encontrou sua identidade. Antes mesmo de a bola rolar, a nação já dava o veredito. O grito de time sem vergonha ecoou não apenas como uma crítica pontual, mas como um desabafo acumulado de semanas de frustração. E o pior, quando o jogo empatou no primeiro tempo, o grito voltou, ainda mais alto, ainda mais cruel. Isso demonstra que a paciência acabou. A relação de lua de mel entre a torcida e o ex-lateral, agora comandante, está por um fio. O que estamos assistindo em campo é preocupante. Jogadores, muitos deles com salários astronômicos e status de estrela, estão rendendo muito abaixo do esperado. Mas não é apenas uma questão técnica, é psicológica. O time exala ansiedade. Vemos atletas afobados, tentando resolver jogos sozinhos, ignorando o coletivo, como se cada posse de bola fosse a última chance de salvar suas carreiras. Essa individualidade forçada é o sintoma mais claro de um time desorganizado. E a responsabilidade recai sobre Filipe Luís. O planejamento para 2026 está sendo questionado de forma severa. O Flamengo de Filipe Luís passa a nítida impressão de não ter uma base fixa. Quem são os titulares absolutos? Ninguém sabe. A cada rodada, uma nova escalação, um novo teste, uma nova improvisação. A estratégia tem sido repetitiva e perigosa. Começar com reservas, ver o time não produzir, sofrer, não fazer gol e então, quando o desespero bate à porta no segundo tempo, lançar os titulares na fogueira para tentar salvar a pátria. Isso não é estratégia, isso é falta de convicção. O time está se perdendo dentro das próprias indecisões do treinador. É impossível não traçar paralelos com o passado glorioso. Na era de Jorge Jesus, a filosofia era oposta. Ele colocava todos para jogar. Os titulares iam a campo para ganhar ritmo, entrosamento, para amassar o adversário. Hoje, a decisão de iniciar o Carioca com o Sub-20, que parecia uma medida de gestão de elenco, trouxe consequências terríveis. Insegurança, ansiedade nos jovens e uma perigosa acomodação nos veteranos. O time principal demorou a engrenar e agora corre contra o tempo. O técnico parece, em muitos momentos, sem resposta para o nó tático que os adversários, mesmo os mais modestos, impõem ao Flamengo. Filipe Luís precisa reconquistar a torcida, e rápido. A pressão é uma panela prestes a explodir. Se a situação continuar assim, com vitórias magras, baseadas apenas na qualidade individual e sem um padrão de jogo coletivo, o ambiente se tornará insustentável. E ele sabe disso. Mas antes de entrarmos nas palavras fortes que ele usou para se defender, precisamos entender que o Flamengo não é lugar para aprendizes. A exigência é a perfeição, e a mediocridade atual está assustando a todos nós. Se você é rubro-negro de verdade, se o seu sangue ferve quando vê o Mengão em campo e você não aceita menos do que a excelência, este é o seu lugar. Eu peço agora, inscreva-se no canal Urubu em Pauta e esmague o botão de like. Nós somos a voz da arquibancada. Nós trazemos a verdade que a mídia tradicional tenta esconder. Fortaleça a nossa comunidade. Ative o sininho, porque aqui a notícia chega quente e sem filtro. Faça parte da nossa tropa de elite agora mesmo. Continuando nossa análise profunda, Filipe Luís não ficou calado diante das críticas. Em uma coletiva tensa, ele abriu o coração, mas também mostrou garras. Ao completar 100 jogos, ele falou sobre o peso de ser xingado pela mesma torcida que um dia o idolatrou.
Ele disse: 100 jogos, me sinto privilegiado, lido muito bem com pressão e críticas na minha carreira toda. Ele admite que lê e escuta tudo quando o time não performa. Mas há uma dor em suas palavras quando ele menciona ser chamado de burro e ver sua história sendo apagada. Ele declarou: se eu não fosse um cara conformado, não estaria aqui. Mas eu acredito muito em mim. Sou um cara muito ambicioso. Essa declaração mostra um homem ferido, mas combativo. Ele afirma amar o clube e o desafio, dizendo que nunca trabalhou tanto em sua vida para reverter essa situação. Ele quer fazer a torcida gritar: o campeão voltou novamente. Mas querer não é poder. O futebol se resolve nas 4 linhas, e lá as coisas estão confusas. Um exemplo claro dessa confusão é a utilização de Lucas Paquetá. A torcida questiona, a imprensa questiona, e Felipe tenta justificar o injustificável para muitos. Sobre a posição de Paquetá, Felipe Luiz insiste em usá-lo como uma peça híbrida. Meu pensamento é usar ele na frente, na meia-direita ou meia-esquerda. Jogou no nosso 3-5-2, podendo ganhar essa altura e chegar na área e finalizar, mas marcando como volante. Essa complexidade tática, onde os volantes têm funções muito específicas, pode ser brilhante na teoria, na prancheta, dentro do ar-condicionado, mas na prática está deixando o time exposto e o jogador, muitas vezes, longe de onde ele decide o jogo. O Flamengo não precisa de invenções agora. Precisa de feijão com arroz bem feito. Precisa de eficácia. Além das 4 linhas, Felipe teve que apagar incêndios extracampo. A polêmica envolvendo sua fala na coletiva do jogo contra o Lanús, sobre o caso de racismo com Vini Júnior, gerou ruído. Ele foi firme ao se explicar, garantindo que em nenhum momento quis minimizar o ato racista ou desrespeitar a vítima. Eu tô com o Vinícius. O Flamengo está com o Vinícius, afirmou, revelando que Danilo ligou para explicar a situação e que ele conversou abertamente com o elenco. Ele tenta blindar o grupo, tenta manter a unidade, mas o barulho externo é ensurdecedor. Estamos vivendo um inferno astral disfarçado de invencibilidade. O Flamengo voltou a jogar mal, sobreviveu com um modesto Madureira, mas venceu pela qualidade individual, não por convicção coletiva. E agora, meus amigos, o tempo acabou. Não há mais espaço para testes, para erros, para ver no que dá. A próxima parada não é um jogo qualquer, é guerra. A torcida do Flamengo deixou o recado claro ao final da partida contra o Madureira. Não houve festa pela vitória, houve uma convocação. O Maracanã estremeceu com o grito: é guerra, é guerra, é guerra, quinta-feira é guerra. A Recopa está em jogo. A paciência acabou. A quinta-feira será o divisor de águas da temporada. Ou o Flamengo entra com sangue nos olhos, organizado e letal, ou a crise, que hoje é uma fumaça cinza, vai se transformar em um incêndio incontrolável, que pode consumir todo o departamento de futebol. Felipe Luiz pede tempo e confiança, mas o futebol brasileiro não perdoa. A comunhão com o torcedor que ele tanto deseja recuperar só virá com desempenho e taças. O Flamengo não pode se dar ao luxo de ser um time apático que depende de lampejos. Quinta-feira é matar ou morrer. A pergunta que fica no ar é: o elenco está fechado com o treinador a ponto de dar a vida em campo? Ou veremos mais uma atuação de time sem vergonha? A nação estará lá, pronta para apoiar ou para cobrar com a ferocidade de quem exige respeito ao manto sagrado. E agora eu quero ouvir você. A sua opinião é o que move este canal. Você acredita que Felipe Luiz tem capacidade de reverter essa situação e fazer o time jogar bola? Ou o ciclo dele já deveria ter se encerrado? E sobre a posição do Paquetá, ele deve jogar mais solto ou continuar nessa função tática complexa? Deixe seu comentário aqui embaixo, solte o verdo, sem papas na língua. Vamos debater o futuro do nosso Mengão. Não esqueça do like e nos vemos na próxima, se sobrevivermos à guerra de quinta-feira.